Novidade de vida, novidade. Estamos iniciando mais um seminário cristão, crescimento cristão, seminário básico em teologia, ao nível de discipulado. Eu quero convidar você e os demais para participar do nosso culto aqui, em nome de Jesus. Novidade de vida. 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 Bendito teu nome eterno.
novidade de vida, novidade de vida. Momento de reflexão. Glória a Deus! Vamos para o nosso seminário de hoje. Hoje vai ser bem mais simples, algumas expressões bíblicas, né? Alguns significados. É a última lição dessa matéria, dessa disciplina, Introdução Bíblica. Mas antes, vamos orar, pedir a Deus para que venha falar conosco através dessas orientações bíblicas. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Aqueles que a recebem, que sejam fortalecidos, despertados, renovados através da tua palavra aqui hoje. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos aí estudando a lição de número 1, Introdução Bíblica, do nosso seminário básico em Teologia, Crescimento Cristão, ao nível de discipulado. Já estudamos aí a lição de número 1. Veja aí no nosso índice. A Bíblia é a palavra de Deus. Estudamos a 2, como usar a Bíblia. Estudamos a 3, divisões dos livros da Bíblia. A lição 4, breve história da Bíblia. Lição 5, esboço da história do povo de Deus. Lição 6, a história do povo de Deus, época de Israel. Lição 7, a história do povo de Deus, época da monarquia. Lição 8, a história do povo de Deus, época do cristianismo. Hoje vamos estudar a última lição, a lição 9, significado de algumas expressões bíblicas. Vamos aí conhecer algumas expressões da palavra de Deus. Essa é a última lição desta disciplina, Introdução Bíblica. Depois dessa vem outra disciplina, né? Então vejamos aí algumas expressões bíblicas. Hoje nós vamos usar muito a Bíblia, viu? Eu gostaria que você, se tem a Bíblia, e acompanhasse conosco. A primeira expressão bíblica é jurar com a mão sobre a coxa. Esse termo está em Gênesis 24, 2. Diz assim: E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. O que significava isso aqui? O fato foi o seguinte: Abraão ordena o seu servo, o Damasceno Eliezer, ir até a casa dos seus familiares buscar uma esposa para Isaque. E ali ele ordena o Damasceno a fazer um juramento que não poderia trazer a esposa de outro povo a não ser da família de Abraão. E esse juramento, jurar com a mão sob a coxa, significa submissão, obediência irrestrita. Por isso, obediência irrestrita, né? É uma submissão, uma obediência irrestrita. E quando ele usa aqui essa expressão, jurar com a mão sobre a coxa, o original é segurar no órgão masculino, né? É segurar no órgão masculino. O que queria dizer com isso? Abraão, você promete ir buscar uma esposa da minha semente? Porque o órgão masculino é onde libera a semente, que é o espermatozoide. Então, o Damasceno, ele se compromete em permanecer fiel e submisso a essa missão. O próprio Jacó, em obediência irrestrita a Deus, Deus tocou na coxa de Jacó. Veja aí Gênesis 32. Gênesis 32, a Bíblia diz assim, verso 24 ao 32. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Jacó, porém, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixai-me ir.
porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até ao dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Então tá aí. Esse ato de Deus tocar ali na juntura da coxa de Jacó, o anjo, foi mostrando que Jacó era submisso a Deus, era obediente ao Senhor. Ele obedecia a Deus de forma irrestrita, assim como o Damasceno Eliezer. Mas nós temos outra expressão aqui: rasgar as vestes. Gênesis 37, verso 34, é uma expressão que é muito comum entre os judeus. É uma prática, né? 37, verso 34, diz assim: Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho por muitos dias. Aqui foi quando os irmãos de José armou aquela cilada para José, vendeu José e pegou a roupa de José, rasgou, misturou com sangue de animal e levou para o pai e diz: Olha, os animais ferozes comeram José, a gente só achou a roupa. Jacó, então, ele rasga as vestes ali diante daquela notícia. Esse ato de rasgar as vestes, entre eles, na cultura deles, era uma demonstração de luto, de lamento, de tristeza. Os sacerdotes, por exemplo, eles não podiam fazer isso. Lá em Levítico 10, nós vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, só era permitido fazer isso o povo comum, mas os sacerdotes, esses homens, não podiam fazer isso não. Atos 10, verso 6 diz assim: E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Então, o sacerdote não podia fazer isso. Agora o povo podia. O povo podia fazer isso. Lá em Mateus 26, 65, quando Jesus estava sendo julgado pelos sacerdotes da época, na casa de Caifás, vamos ler aqui, Mateus 26, 65. A Bíblia diz assim, olha: Jesus estava na casa do sacerdote, do sumo sacerdote Caifás. E ali, sendo julgado, no versículo 65, quando perguntaram a Jesus, sacerdote: Conjuro-te pelo Deus vivo, que diz se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu, confirmando: Tu o disseste. E aí, Jesus ainda afirmou, dizendo: Olhe, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí no verso 65, o sacerdote, ele quebra a regra da lei. Ele transgride a lei, que ele não podia fazer isso. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas?
Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Quem foi que errou ali naquele julgamento? Jesus? Não. O sumo sacerdote que errou, que ele não podia rasgar as suas vestes. Acabamos de ler aí, mostrar a referência. Também tem outra expressão comum na Bíblia, semeadura de sal. O que significa isso? Vamos ler então Josué, capítulo 9, verso 45. Josué não, Juízes. Juízes. Capítulo 9, verso 45, que diz assim: E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. O que significava jogar sal em um lugar, como fez Abimeleque aqui na cidade que ele tomou, né? Significava isso aí que está descrito: desolação perpétua sobre aquele local, castigo perene. Significava que aquele local não podia ser mais usado por ninguém. Aquele local foi desolado, foi castigado, um castigo constante. Era isso que significava semeadura de sal. Também outra expressão que tem na Bíblia, que é um tanto estranha, poucas pessoas conhecem, é a que está no Salmo 119. Essa expressão no Salmo 119, verso 83, que o salmista diz assim, olha: Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Os odres, eles são vasilhas feitas de peles para o transporte de líquidos, água, leite, coisas desse tipo. Eram postos sobre a fumaça para ficarem endurecidos pelo calor, porque ali o vapor, né, endurece o couro. Também aumentava a espessura do couro devido ao encolhimento. E de que se trata essa expressão? A minha alma fiquei como odre na fumaça. O que Davi estava querendo falar? Ele estava falando do estado da alma dele. Essa expressão, odre na fumaça, aí no Salmo 19, ele está falando do estado da alma dele. Estava passando por uma prova muito grande, mas aquilo era bom. Por quê? Porque estava preparando ele para algo maior. Assim são as provas. Nós somos como odres na fumaça. Quando a gente passa por uma dificuldade, por um momento difícil, não é para nos destruírem, mas nos preparar para algo maior. Então aí fala do estado da alma de Davi. Tem mais outras expressões aqui. Por exemplo, caminho de um sábado. Atos 1, versículo 21, versículo 12, como está aí na tela, diz assim, ó: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Esse caminho de um sábado, que era permitido um judeu andar no dia de sábado, era o caminho que era permitido andar somente essa distância. Partia da extremidade do arraial das tribos até o tabernáculo. Era só essa distância que era permitido andar no dia de sábado. Quando eles estavam ali no deserto, era só isso. Da extremidade do arraial até o tabernáculo. Era cerca de 1.200 metros. Né? 1 quilômetro e 200 metros. Então, esse pessoal que querem obedecer a lei do sábado deveria andar só isso durante o sábado. Só da casa até o templo e do templo até a casa. Aí veja aí se todo mundo obedece isso. Provavelmente não, né? Porque é só 1.200 metros. Há pessoas que no sábado vai visitar um parente que passa desses 1.200 metros. Então, de uma certa forma, não está obedecendo esta regra. A expressão cingir os lombos é outra expressão também comum na Bíblia Sagrada. Né? Essa expressão aqui, ó, cingir os lombos. Nós encontramos ela no Salmo 18. Salmo 18,
Versículo 5 diz assim: cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Também encontramos ela em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, e o verso 35, que diz assim, ó: estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. Juízes também 36, e o verso Juízes 3, verso 16, diz assim, ó: e Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, cingiu-se por debaixo das suas vestes à sua coxa direita. Então essa expressão cingir os lombos significa pôr à cintura, ligar, apertar ou vestir, certo? Achar graça também é uma expressão que nós encontramos na Bíblia, que tem pessoas que não entendem bem. Diz lá em Gênesis 6, por exemplo, que Noé achou graça diante de Deus. Assim, ó: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Isso? Se você ler Lucas também, capítulo 1, verso 30, você vai ver dizendo o seguinte a respeito de Maria: e disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. O que significa essa expressão? Graça não é apenas um favor que se recebe, mas também que se dispensa. Achar graça diante de Deus significa receber e dispensar favores a Deus. Tanto o texto que nós lemos a respeito de Noé quanto de Maria, tanto Noé recebeu a graça, ele achou graça porque ele recebeu essa graça, mas ele também dispensava favores a Deus. Ele oferecia sacrifícios a Deus. Isso aí é achar graça. Por que Noé achou graça? Porque ele não só recebia a graça, mas ele também dispensava favores a Deus. Ele oferecia sacrifícios. Vestir-se de saco, pano de saco, ou melhor dizendo, né? Você encontra essas expressões, por exemplo, aí em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 20, leia comigo, verso 31. Então lhes disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco aos lombos e cordas às cabeças e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então, essa atitude que tem aí, tem Neemias 9:1, Esther 4:1, Salmo 35:13, vestir-se de pano de saco, significava humilhação diante de Deus, ou então diante de alguém. Esse pano de saco, tratava-se de um tecido grosso fabricado de pele de bode, também chamado de cilício, era de cor negra. Se você ler Gênesis 37, verso 34, você vai ver que fala da cor negra, escura, certo? Segundo Samuel também, capítulo 3, verso 31, e Apocalipse 6:12, depois você leia, porque vestir-se de pano de saco era a respeito disso, era a respeito de humilhação. Brasa sobre a cabeça do inimigo, outra atitude, outra expressão que é muito conhecida no Novo Testamento, porém ela tem no Antigo, né? Romanos 12, verso 20, diz assim essa expressão, ó. Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Levítico também 16:12 fala a respeito. O que representava isso?
Na cerimônia da expiação, o sacerdote elevava o incensário cheio de brasa sobre a cabeça das pessoas. Era uma cerimônia que simbolizava a reconciliação do homem com Deus após a purificação da mente. Quando Paulo ensina aqui que se o inimigo tiver fome, a gente dá de comer a ele, se tiver sede, dá de beber, fazendo isso você vai amontoar sobre a cabeça dele brasas de fogo, Paulo estava querendo dizer o seguinte, que naquele momento seu inimigo vai buscar reconciliação, ele vai sentir aquela, vai entender que você está buscando reconciliação com ele e não inimizade. Porque se ele está com fome, você dá de comer, se ele está com sede, você dá de beber, você está fazendo o que o sacerdote fazia com um incensário cheio de brasas, mostrando para aquela pessoa que é mais importante a reconciliação com ele e com Deus, né? Tá certo. E as últimas expressões eram os pastores, né? Os pastores. A vida dos pastores na Bíblia Sagrada era uma vida simples. Eles caminhavam diante de seu rebanho e constantemente tocavam para as suas ovelhas a sua flauta pastoril. Levavam um cajado para erguer as ovelhas quando escorregavam, ou uma vara com grandes pregos na ponta para protegê-las dos animais selvagens ou ladrões. À noite eles conduziam as suas ovelhas para o redil. O que era o redil? O redil era um pedaço de terra cercado por um muro de pedras com apenas uma porta de entrada. Ficavam em pé na porta, contando uma a uma, e depois se deitava atravessado na porta. Mesmo dormindo, guardava o rebanho. Quando Jesus diz lá em João 10, Jesus estava se referindo a isso aí. João 10, verso 1, ele diz: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então o curral das ovelhas era feito de pedra, o pastor ficava ali na porta, então era possível um ladrão pular por outro lado do muro, roubar a ovelha ali durante o sono, e o pastor tinha que estar atento para não deixar roubar, né? E Jesus, ele diz que ele é o pastor. Verso 2 ele diz, João 10, 2, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ladrão é que não entra pela porta do curral. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome. As suas ovelhas as traz para fora. Então Jesus é o pastor. E lá no versículo 16, ele diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, redil. Aprisco é redil, né? Que não são deste aprisco. Porém, me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Quem é a ovelha ainda que não está no redil de Jesus? Talvez seja você hoje, que não está no redil do nosso Senhor Jesus. E se você quiser entrar nesse redil, é fé. Você precisa ter fé. Aceitar Jesus pela fé hoje. Escreva aí pra gente, mandando a sua decisão. Nós disponibilizando o WhatsApp, pelo qual você pode escrever para nós, mandando a sua decisão, tá bom? Vamos aí para o período de oração. Oremos em favor daqueles que já vão decidir. Ao ter acesso a esse vídeo, compartilhe, né? Compartilhe esse vídeo. Glória a Deus. Momento de oração. Chegamos ao final de uma lição, introdução bíblica. Essa é a última lição de hoje, dessa disciplina. E agora eu quero convidar você a aceitar Jesus. Ore comigo aí agora. Senhor Deus e Pai, se tem alguém que teve acesso a esse vídeo ou está tendo, Teu Espírito Santo opere na vida dessa pessoa e a conduza ao redil, ao curral, que é o nosso lugar na presença de Deus, o nosso Jesus, que é o nosso pastor.
Que essa vida hoje possa tomar essa decisão de vir e ser agregada no rebanho do Senhor Jesus. Senhor, transforma esse coração, conduza ele, traz ele para a tua presença. Realize o milagre e faça maravilhas esta hora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esta vida. Porventura esteja tendo acesso a esse vídeo. Talvez alguém compartilhou e essa alma está recebendo hoje a salvação da sua alma. Logo vai escrever para a gente, dizendo que está tomando essa decisão de seguir o Senhor juntamente conosco. Jesus, que o Senhor possa salvar e transformar essa vida que está tendo acesso agora a este conteúdo, a esta mensagem, a esta palavra que veio em direção a esse coração. Eu não sei qual foi a expressão bíblica que mais falou ao coração dessa pessoa, mas uma coisa eu sei, o Senhor operou na vida dela. E é isso que nós queremos, Pai. É que o Senhor continue operando e fazendo a tua vontade. Amém. Graças a Deus. Chegamos ao fim, de mais um momento aqui no nosso seminário básico em teologia, crescimento cristão. No próximo a gente vai abordar outra disciplina, Deus assim o permitir. Você não pode perder, tá bom? Vai divulgando, participando e recebendo Jesus na sua vida. Até o próximo, fique na paz do nosso Senhor Jesus. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, verso 4. Novidade de vida, novidade de vida.